O Lula se reuniu com a Simone, se reuniu também com a Marina, tentando definir um acordo para que ambas façam parte do governo. Eu pergunto se, caso não se chegue a um acordo, a ausência das duas nesse governo Lula tem potencial para arranhar a imagem do presidente? Olha, eu acho que tem pelo envolvimento muito grande que as duas tiveram no segundo turno da eleição, né? Não foram apenas apoios pro forma, apoios protocolares, as duas tiveram envolvimento muito grande em vários eventos de campanha, né, do presidente Lula, inclusive alguns eventos que nem eram do presidente Lula, mas eram, por exemplo, do Fernando Haddad, no estado de São Paulo, né, e participaram também desses eventos. Então, eu acredito que, na realidade, é importante reconhecer isso, né? Primeiro porque se anunciou, e o próprio Lula falou isso, por exemplo, numa reunião que houve no Tuca, ainda durante a campanha, que esse não seria um governo só do PT, né? Até ele usou uma outra expressão, não será um governo do PT, né? Será um governo de vários partidos, de vários aliados. No caso da Simone Tebet, apesar de não ter tido uma votação tão expressiva assim no primeiro turno, ela, na realidade, saiu dessa disputa como uma figura nacional, né? Foi vista positivamente por muita gente que acompanhou o processo eleitoral, né? E deu à disputa no segundo turno essa cara de frente ampla. Ela ajudou o Lula justamente nessa tentativa de se aproximar do eleitorado mais ao centro e mesmo até uma centro-direita. Tendo em vista o quão apertado foi esse resultado, eu acredito que esse apoio da Simone Tebet, não só ele, mas ele também, teve uma importância grande. Então, acho que até por uma questão aí de reconhecimento, de lealdade, seria importante que ela tivesse presença no governo. Existe o risco de a Tebet receber um bom ministério, que tenha grande visibilidade, que isso impacte nas futuras eleições de 2026? Porque assim, a gente ainda nem impulsou o Lula, mas a gente já está projetando o que está por vir agora nessa era pós-Bolsonaro. Claro, ainda mais porque o Lula já anunciou que não pretende concorrer à própria reeleição. Então, de alguma forma, ele deixa em aberto a ocupação desse espaço. E aí, claro que quem tiver projeção ao longo desses 4 anos, seja na oposição, seja no governo, de alguma forma se habilita, né, a desempenhar esse papel em 2026. E aí, claro, a Simone Tebet, até pela visibilidade que ela ganhou na eleição, como eu já falei, se tornou uma figura de projeção nacional, né, foi bem avaliada na sua participação, né, no seu desempenho nos debates. Tudo isso pode fazer com que ela, à frente do ministério, que lhe dê muita visibilidade e projeção, ela se cacife para ser candidata em 2026. E aí a gente sabe, claro, que vai haver uma disputa interna, inclusive porque o PT é um partido que teve candidatos em todas as eleições presidenciais desde a redemocratização, né, as eleições diretas. E aí seria muito difícil para um partido como o PT não apresentar uma candidatura na próxima eleição, abrindo espaço para alguém, enfim, que participa do governo, mas não é dos seus quadros, né? Acho que até pelo peso do partido é difícil que o partido queira abrir mão disso, deixar de indicar um dos seus nomes. Então, claro que você pode ter aí alguma divisão. Agora, se isso vier a acontecer, cá entre nós, não vai ser a primeira vez que isso acontece, de membros de um governo que depois disputam eleições separadamente. Mais adiante, isso pode acontecer. Aí, claro, a questão tem muito mais a ver com a maneira como se dá essa disputa, né, com quanto de, digamos, respeito mútuo há, né, claro que apresentando aí divergências, que a política se compõe disso também, mas sem deslealdade. Acho que esse é o grande ponto. Enfim, qualquer coisa que supere o que foram esses anos de Bolsonaro e o que foi bolsonarismo em campanha, né, acho que vai ser perfeitamente aceitável, mesmo que provenha de eventuais participantes do governo. Mas, claro, isso deixa muita gente ali que quer ocupar esse espaço com a pulga atrás da orelha, né? Ou de orelha em pé, a gente poderia assim dizer também.